Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira, dia 29 de setembro, estamos começando mais um Empower Connection. Lá de Brasília, a minha colega Vera Galante, eu sou Rogério Schmidt, aqui de São Paulo. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bem, Rogério? Olá a todos. O Aliás, Rogério esse fala mais importante. não é o 22º episódio 22 da quarta temporada do nosso programa, Vera. E está no YouTube, no nosso canal da Empower, e que nós convidamos vocês a assinarem o nosso canal, ativar o sininho para ser notificado toda vez que sai algum programa novo, que é toda sexta-feira, salvo uma ou outra que a gente precisa pular. Bom, não tivemos o programa semana passada, então a pauta para hoje acabou ficando uma pauta até bem grandinha, né, Vera? Eu pensei, às vezes, a gente começar falando aí desse ambiente político aí mais, no sentido mais amplo, né, essas questões ainda envolvendo CPIs, o ex-presidente Bolsonaro, o cerco Sim. se fechando contra ele. A gente teve a delação premiada do Mauro Cid, né, na Polícia Federal, que veio a público na semana passada, e essa semana o depoimento do general Heleno, né, que comandou aí o Gabinete de Segurança Institucional. Ele esteve na CPMI do 8 de janeiro, não respondeu algumas perguntas, respondeu outras, e, e aí foram versões completamente antagônicas, né? A delação do Mauro Cid e o depoimento do general Heleno, né? São antagônicas e o problema é que existem fotos. Então, Exatamente. e contra as fotos não pode, Não há argumentos. não dá argumentos. Então, Basicamente, o Mauro Cid tinha dito que testemunhou, né, a reunião com o presidente Bolsonaro depois das eleições, discutindo ali alguma uhum. maneira de adiar a posse do Lula e, enfim, se manter no poder. E depois o general Heleno disse que não, ele não pode dizer isso, porque ele nem participava das reuniões, né, o Mauro Cid. E aí surgiu a foto mostrando lá que ele Pois estava é, presente. e a coisa de patente andou, né? Porque ele não teria participado, segundo o general Heleno, porque ele era tenente-coronel, seria uma reunião de generais. Uhum. Aí o general Braga Neto disse que ele era da reserva e não ativa, da ativa, então não participou para não constranger os da ativa, o que também gera um conflito, porque o general Heleno participou e não era da ativa, já era da reserva há algum tempo. Então, assim, as narrativas multiplicam-se. Então, vamos ver, quer dizer, até agora, o que parece é que a do CID é que está correta. Essa, aliás, é a única das várias comissões de inquérito que estão funcionando no Congresso, é a única que tem tido alguma visibilidade, algum impacto um pouco mais Uhum. significativo, né? Até a presidente dessa CPMI, a senadora Elziane Gama, disse que quer trazer o Mauro Cid para fazer um novo depoimento, né? Uhum. Agora essa semana também tinha outras 3 CPIs que tinham sido abertas, acho que em maio, na Câmara dos Deputados, e todas elas chegaram ao fim, né, essa semana, porque a CPI funciona por um prazo, né? É, Então, a CPI das Americanas, do MST e a que investigava a manipulação de resultados em jogos de futebol. Engraçado que exato. essas 3, só uma, a CPI das Americanas, que teve um relatório final apresentado e aprovado na CPI. É, As outras 2 é isso. nem isso conseguiram, Morreram, né? É, morreram de inanição. tudo para dizer, né, Vera, que já não se fazem mais CPIs como antigamente, né? A gente tem É, aquela memória distante de algumas CPIs aí na década de nossa. 90, né? E mesmo no começo do primeiro governo Lula, né? A CPI Sim, dos Correios, enfim, mensalão. nossa. Mas de lá para cá, acho que nunca mais teve nenhuma assim, que conseguisse, digamos, ter algum impacto significativo sobre o cenário político como um todo, Não, né? não,
Não, elas realmente existem, algumas apuram alguma coisa, outras não acontece nada, mas elas não têm impactado mais. Quer dizer, é um instrumento válido, Sim. mas não tem tido o impacto que a gente gostaria que tivesse, quer dizer, pelos assuntos que tratam, né? Assim, mas vamos lá. Isso é uma questão política mais do que qualquer outra coisa, É, já que são casos e políticos. acabam virando ali palanque, né, para os parlamentares, né, se Sim, mostrarem e depois usarem isso nas campanhas, o que também é legítimo, né, mas é legítimo. Nós vamos lembrar aqui da Simone Tebet, que era uma senadora de sim, primeiro mandato, ela ganhou projeção na CPI das vacinas, da né, Covid, é. da Covid, foi candidata a presidente, chegou em terceiro lugar, para surpresa de muita gente, inclusive dela, e agora, com o apoio que ela deu ao presidente Lula, que foi muito importante, quer dizer, o então candidato Lula, foi muito importante para ele, ela está num ministério muito importante, quer dizer, ela quer dizer, não é ruim, é legítimo e a gente vê um exemplo disso de uma pessoa que é realmente capaz, né? Uhum. Teve uma projeção merecida, né? Por falar em presidente Lula, Vera, hoje é o último programa de setembro, então eu sempre gosto de fazer um balanço ali das pesquisas de popularidade do governo Uhum. no final de cada mês, né? E em setembro, pouca gente tem chamado atenção para isso. Saíram várias pesquisas, acho que 5 pesquisas, aí eu faço aquela média, né, entre todas elas da aprovação. Uhum. E olha só o que aconteceu. Em agosto, se a gente pegasse as pesquisas de agosto, fizesse a média, né, a avaliação positiva do governo Lula menos a avaliação negativa, ou seja, o saldo ali de popularidade, em agosto o governo tinha um saldo de 18 pontos percentuais de avaliação. Agora, em setembro, caiu para 6 pontos percentuais. A É, avaliação negativa já está quase ali empatando, próxima de se aproximar da avaliação positiva. E se a gente pega a taxa de aprovação, que é a prova menos reprova, uhum. sem o regular, em agosto, o presidente Lula tinha um saldo de 25 pontos percentuais. E em setembro caiu para 12 pontos. Então, seja por um critério, seja por outro, né, parece que está acabando, ou já acabou, a chamada lua de mel é, do presidente com o eleitorado, né, que é aquele período ali, logo depois da posse, onde, né, tem uma simpatia, uma predisposição, uma boa vontade do eleitorado. Né? Parece que estamos voltando aí, pelo menos a julgar por esse mês, né? A gente sabe que mandorinha só não faz verão, uhum. que o quadro aí de popularidade do Lula nas pesquisas já parece estar começando a ficar um pouco mais complicado, né? Agora, eu vou. Uma das razões é a situação de segurança pública, vamos dizer, no país. Então, nós temos Bahia com problema seríssimo, nós temos Rio de Janeiro voltando àquela situação de uns 15 anos atrás, que a milícia toma conta, os traficantes tomam conta, guerra entre traficantes e milícia, e daí vai. Bahia está com a mesmo problema. O Atlas da Inteligência divulgou uma pesquisa interessante que foi por áreas. Quais as áreas mais bem avaliadas? Em último lugar, né, o primeiro de trás para frente, é justamente da segurança pública. Mas a área mais bem avaliada é a área dos direitos humanos e igualdade racial. Vemos nessa área a atuação da ministra Aniele e do ministro Silvio Almeida, que têm atuado muito nessa frente, têm dado visibilidade aos programas dele. A segunda mais bem avaliada de relações internacionais, né? É o que ele tem feito, o que o próprio Lula tem feito, né? Ele mesmo viaja muito ao exterior, expõe ao Brasil de uma forma boa e as ideias do Brasil e o que tem sido feito. Que gera Depois, notícias, né, Vera?
As Sim, viagens gera do Lula notícia. estão sempre pautando aí a cobertura Sim. política. Cobertura nacional e internacional. Você pega os jornais mundiais, falam dele, e falam bem, o que para nós brasileiros é boa coisa. Foi ver meio ambiente, redução da pobreza, agricultura, tarará, assim, outras que caem são os normais, né? São as médias. Agora, a segurança pública realmente é a que derruba, né? Então, essa é uma área que ele precisa realmente de trabalhar. Mas saiu um dado econômico aí agora, hoje, né, que talvez possa Hoje. apontar aí para um certo otimismo, né, talvez Sim, que é uma afeta diretamente a área, popularidade, né? para a área econômica, caiu 7,8% a taxa de desemprego no trimestre que terminou em agosto, que é o melhor índice desde 2014. Então, pode comemorar. Quer dizer, o melhor índice dessa época desde 2014. Então, nós estamos falando de junho, julho, agosto, desde 2014. Isso é uma boa notícia. Eles contemplam nesse índice trabalho formal e informal. A contabilidade do informal é que eu não sei como é feita, como é que ele entra aí, mas, de qualquer maneira, está aí. Trabalho formal é o trabalho CLT, que gera imposto, recolhimento, estabilidade para o trabalhador, uma opção de vantagens. E também CNPJ, né? Os pequenos empreendedores e trabalho do CNPJ no mercado formal. Então, abrange uma categoria grande. Isso é muito bom para o Brasil, porque aumenta, inclusive, a arrecadação, que é crucial para manter o equilíbrio fiscal, né? Vamos continuar no campo aí da política / economia, Vera. Semana passada teve mais uma reunião do Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, fizeram mais um corte da taxa Selic, dessa vez de 0,5 ponto, foi por unanimidade, né, de toda a diretoria colegiada, né? E tem mais 2 reuniões ainda que vão acontecer esse ano, e a expectativa é que nessas 2 haja novos cortes adicionais da taxa de juros, né? O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, até esteve essa semana numa comissão de finanças da Câmara, se eu não me engano, isso mesmo, e falou que o governo e o Banco Central são parceiros, que ele individualmente também defende aí os projetos do governo para aumentar a arrecadação, de tributar os mais ricos, enfim. E teve também uma reunião interessante essa semana, né? Ontem, né, Vera? Ontem, véspera da cirurgia, imagino que o presidente não estivesse no melhor dos humores, não, mas porque por causa da cirurgia ele tem que parar de tomar analgésico, entendeu? Para poder estar com o organismo lento. Eu imagino que ele estivesse com dor, mal-humorado e tudo mais. Enfim, essa é uma reunião que foi solicitada pelo presidente do Banco Central, Campos Neto, já desde a posse do presidente Lula, há 9 meses, e o presidente Lula sempre ignorou os pedidos de audiência. Só que Campos Neto, o Conselho Monetário Nacional, vamos dizer assim, o Campos Neto, Fernando Haddad e Simone Tebet têm trabalhado em muita harmonia. Eles estão... É técnico, então é técnico, não tem problema. Fernando Haddad se dá bem com ele, apesar de vez em quando fazer coro para o presidente e bater nele em público. Simone Tebet, ela também, de vez em quando, ela bate nele, mas eles se entendem. E Fernando Haddad está insistindo com Lula já há tempos que ele precisa encontrar o Campos Neto. E Campos Neto é um poder independente, é um banco independente, ele não é mais tutelado, vamos dizer, ou supervisionado pela Fazenda e nem pela presidência, porque lembra quando Lula era presidente, Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central e respondia diretamente por Lula.
Mas Exato. agora tem a lei de autonomia do Banco Central, né? Enfim, Sim, então, é uma entidade autônoma, participa do governo, mas é autônoma, como as agências reguladoras. Lula sempre tratou mal, quer dizer, se referiu ao Campos Neto com muito desdém, né? Aquele cidadão, aquele cara, e assim ia, mas aceitou receber. Agora, Brasília vive muito de sinais. Ninguém viu foto oficial, né? Toda reunião tem a foto oficial, as pessoas apertando mão, se aquela coisa, cumprimentando, e né? Tapinha aperta a nas mão 3 costas. vezes até a foto ficar boa, entendeu? Os três juntos, mesmo que não tivesse. Não. A reunião foi a portas fechadas, foram só os três. Não houve comentário, a não ser do ministro Haddad, que foi uma reunião cordial, necessária. Então, a gente não sabe a que ponto a distensão começou a acontecer. Não me parece. Mas. Aliás, tanto o Haddad quanto o Gabriel Galípolo, que é esse diretor do BC que foi nomeado pelo Lula, Isso. disseram que a ideia agora é que essas reuniões aconteçam de forma periódica, né? Mas talvez seja Periódica. mais uma esperança do que propriamente, É. né, uma rotina A julgar pela primeira, a oficial. próxima vai ser setembro do ano que vem, quando vence o mandato do Campos. É periódico, mas não diz qual a periodicidade, né? Vamos ver, vamos ver. Os sinais não são bons. Agora, acho Bom, que teve, Vera, se você, não sei se você quer complementar esse ponto, ou senão eu já queria passar para frente. vamos passar para frente. Eu acho que o grande tema aí dessa semana e a semana anterior também, né, foi a questão aí do julgamento do Supremo, né, do chamado marco temporal das terras indígenas, né? Uhum, Na semana passada, acho que na quinta da semana passada, o Supremo concluiu a votação dessa tese, né, e deu uma vitória por placar de 9-2 contra a tese da demarcação, do marco temporal na demarcação das terras indígenas, né? E essa uhum, semana teve o complemento lá do julgamento, ficou estabelecida também a tese de que os proprietários que compraram de boa fé territórios indígenas têm direito a receber indenização, né? uhum. Mas isso no judiciário, no legislativo, a Câmara dos Deputados já tinha aprovado um projeto de lei, né, que torna oficial a tese do marco temporal, e essa semana, por coincidência ou não, no mesmo dia que o Supremo concluiu o julgamento, né, o Senado também aprovou o projeto de lei do marco temporal, né, e enviou agora para a sanção do Lula, né? Então, agora fica essa expectativa sobre o que pode acontecer, porque envolve os três poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, né? E alguém queria ser o Lula nisso aí? Não, né? Porque se, Está no se ele meio ali veta, do cabo de guerra, né? se ele veta, ele agrada os indígenas, grande parte da população, e o Supremo Tribunal Federal. Se ele não veta, se ele sanciona, ele agrada o Centrão, Câmara, O legislativo, né? o Legislativo, e dá mais fôlego para ele aprovar outras coisas. Então, agora, se ele veta, já tem promessa do Congresso que vai derrubar. Parece que vai, né? Você fez um levantamento? Eu fiz aqui uma estimativa, pelas minhas contas, o Lula tem mais ou menos até o dia 20 de outubro para tomar essa decisão, né? Porque o Executivo agora tem um prazo aí para sancionar ou vetar um projeto de lei aprovado no Congresso. Então, é mais ou menos dia 20, 21 de outubro. O Lula pode vetar o projeto na íntegra, né? Ou pode, que é o chamado veto total, ou pode vetar artigos específicos, né? Incisos, que são os vetos parciais. Então, a primeira decisão que ele vai ter que tomar é se ele veta tudo ou se ele veta só alguns trechos
do projeto de lei. E, pelas minhas contas, seja o veto total, acho que talvez fosse o maior risco que o Lula poderia correr, porque, a princípio, se você vê o placar pelo qual o marco temporal foi aprovado, tanto na Câmara como no Senado, tem apoio no Congresso para derrubar um eventual veto total do presidente Lula, né? Então, talvez vetos, ou uma série de vetos parciais, né, seja a melhor estratégia, porque você diluiria ali, né, em vez de concentrar tudo numa única, né, num único diploma, né? Então, vamos ter aí, acho que estão umas 3 semanas, pelo menos, de expectativa para ver o que pode acontecer. Agora, mesmo que o Lula vete e o Congresso derrube o veto, não vai acabar aí, né? Porque esse tema será novamente judicializado, né? Quero crer. Certamente, certamente. E aí vai se arrastar e o Supremo deve manter o entendimento deles, e aí o que acontece é que vai ser acusado novamente de politizar um assunto jurídico. Então, olha, de qualquer jeito, alguém vai perder. Não é uma coisa que vai agradar os 3 poderes. E agora, quem está em guerra hoje são os 3 poderes, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Guerra não digo, mas assim, É isso que eu ia em dizer. atrito entre o judiciário e o legislativo tem. O sistema de freios e contrapesos aí na veia, né? Então, desse ponto de vista, um case interessante, assim, porque a gente vai, né, ver como que está a correlação de forças aí no presidencialismo brasileiro, desde o ponto de vista dos 3 poderes, né? Eu acho que aí eu posso adiantar um outro tema. Claro. A posse do ministro Barroso pode melhorar o relacionamento com o legislativo, porque ele é um homem de muita conversa, ele se relaciona com a imprensa e tudo mais, ao contrário da ministra Rosa Weber. Nunca falou com a imprensa, ela recebia as pessoas no gabinete dela, ela nunca atravessou a rua, assim, ao Congresso. Então, são coisas que podem ajudar a distensionar. E o discurso dele de posse ontem foi esse também, né? de diálogo. Mas aí pulei o tema, né? Desculpa. Não, era exatamente o próximo, o item seguinte da nossa pauta, né? Quer dizer, acabou o mandato da Rosa Weber no Supremo, ela já se aposentou, enfim, acho que o Lula até já assinou o decreto da aposentadoria, o Roberto Barroso tomou posse, né, ontem como novo presidente do Supremo, e agora fica, né, o jogo começa para valer, né, para ver quem será o ministro ou ministra que o presidente Lula indicará para a vaga da Rosa Weber, né? Tem uma série aí de nomes sendo especulados, alguns parecem ter um maior favoritismo, acho que quase todo mundo está falando que o Flávio Dino, o atual ministro da Justiça, é o nome da vez. Mas vamos esperar, né, Vera? Eu estava fazendo uma conta aqui, no primeiro semestre, quando o Ricardo Lewandowski se aposentou, foi no dia 11 de abril. O Lula só anunciou oficialmente a nomeação a indicação do Cristiano Zanin no dia 1º de junho, ou seja, ele esperou ali 51 dias entre a aposentadoria do que estava saindo e a indicação do que estava entrando, né? Então, talvez o Lula também não possa esperar, aí, pelo menos até novembro, né, para indicar o seu nome, né? Isso acontece, é engraçado que o Lula, para nomear, todo mundo sabe quem ele vai nomear, mas ele não. O Zanin foi um caso. Os ministros da reforma ministerial, todo mundo já sabia quem era, mas demorou assim, uma eternidade para nomear. O que passa pela cabeça dele nesse intervalo, eu não tenho ideia. Vai ser a mesma coisa, ao que tudo indica, a nomeação do novo PGR, entendeu? A da nova PGR, também não sei. Entendeu? Todo mundo já
tem mais ou menos. O PGR acho que não tem muita aposta certeira ainda não, mas o ministro todo mundo sabe, quer dizer, tudo leva a crer que será o Flávio Dino. Politicamente, para o Lula, é excelente, porque se o Flávio Dino resolve se candidatar a presidente, é um forte concorrente. Lula abre uma julga que vaga tem, no ministério, né, na esplanada. abre uma vaga, mas o Lula fala que ele quer um ministro sobre quem ele tem ascendência. Eu não sei. Aí pode ser que seja outro tiro no pé, como foi com o Zanin, né? Que ele nomeou um sobre o qual ele achava que tinha ascendência e não tem muita, não. Flávio Dino já foi juiz, ele é velho velho no bom sentido, no mundo Sim. político, no mundo judiciário, ele vai ter a atuação dele. Nunca foi do mesmo partido de Lula também, vamos lembrar disso, né? O PT não gosta dele. Aí tem Até o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deu uma declaração aí, não lembro se foi ontem ou hoje. Não, o PL vai apoiar, vai dar os votos para aprovar o Flávio Dino. Pois é, pois é. Aí tem os outros, né? Candidato ao ministério, diga aí. Quais são? Fala-se também na possibilidade da nomeação do Messias, né? Jorge Messias, não é isso? Jorge Messias. Que, Messias. Anteriormente conhecido como Bessias, na época do governo Dilma, que também abriria ali uma vaga, né, na esplanada, porque ele também ocupa lá um cargo que tem status de ministério, né, que é a Advocacia Geral da União. E tem mais um nome que eu estou esquecendo. Quem que é, Vera? O Bruno Dantas. O Bruno Dantas, do TCU. Esse aí já caiu na Bolsa de Apostas. Acho que são só o Messias e o Dino mesmo. Bom, então fica aí, entra para o nosso radar. Pode ser que saia depressa a indicação, pode ser que fique em banho-maria por algumas semanas, como é o padrão do presidente Lula. Eu não estou esperando nada para a semana que vem, não. Pois é, eu acho que nós chegamos mais ou menos ao final do nosso programa, que foi gordinho hoje, né? Bem recheado. Você quer dar o seu destaque ou eu posso começar? Pode começar. Bom, ontem teve uma reunião do ministro Fernando Haddad com o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Isso. E tem uma expectativa aí que na semana que vem possa avançar a votação aí de alguns projetos da agenda econômica. Tem a medida provisória do Desenrola Brasil, que vai caducar na terça-feira, então tem que ser votada no Senado na segunda. A tributação das offshore, dos fundos exclusivos, o marco legal das garantias de crédito. Então, tem uma série de projetos aí ligados ao Ministério da Fazenda que vamos ver se isso vai acontecer de fato. Por outro lado, a reforma tributária parece que deu uma subidinha no telhado básico. Aquele prazo de votar no Senado em outubro já foi para o espaço, deve ficar aí para a primeira quinzena de novembro, num cenário mais otimista. Exatamente. Bom, meu destaque é um pouco mais imediato. Lula se opera hoje, aliás, deve estar em cirurgia agora, estava marcado para começar às 10 horas, é uma cirurgia de grande porte. Lula está sendo acompanhado pelo melhor dos melhores, então vieram 2 comitivas de médicos ontem, em voos separados para Brasília, que vão ter perigo. Para Brasília para fazer a cirurgia, tem inteligência artificial e parará, todos para poder fazer a cirurgia. O plano da cirurgia é terminar em 2h30 a 3 horas, ainda tem um período dele voltar na sala de recuperação, depois ele vai para a UTI, tudo normal. O plano é ele andar ainda hoje, colocar o pé no chão, né? Andar, sair andando, ele não vai, mas ele colocar o pé no chão ainda hoje. Fica na UTI, depois vai para o apartamento. Como ele não vai ficar impossibilitado de exercer a presidência, ele vai continuar despachando do hospital, em tese ele pode começar a despachar hoje mesmo, do hospital e depois da casa onde ele habita hoje, que é o Palácio da Alvorada. O Lula vai fazer home office.
Home office, pois é, né? Então, ele tem algumas decisões a serem tomadas logo, e nós queremos ver qual vai ser a convalescência dele, qual vai ser o ritmo de trabalho que ele vai imprimir logo que chegar em casa. Vai ser o ritmo de trabalho que ele tinha ou não? Vai receber gente em casa? Sabemos que a primeira-dama não gosta. Então, mas ele é presidente, então e a casa não é dele. Então, vamos ver o que vai acontecer, não é? Então, eu acho que o meu destaque é esse. Tá bom, Vera. Então, chegamos ao final aí de mais um programa. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, mande likes, comente, para que a gente possa retomar o nosso programa na semana que vem, se o mundo não acabar, né, Vera? Se não acabar até lá. Às vezes, quando só ameaça, a gente pede folga, mas acontece que a gente estará de volta semana que vem com mais novidades. Tchau, Abraço para gente. Um todos. abraço. Até. Bom final de semana.